exilados em outra terra. Então eles foram, e foi-lhes permitido, foi decretada uma lei, foi-lhes permitido que eles fossem, e que eles poderiam cultivar outras terras, que eles poderiam ter contato com outros povos, poderiam cuidar das suas terras, cuidar dos seus animais em outros lugares. Só que tudo tem sempre um lado bom e um lado menos bom. E quando lhes foi possibilitada essa questão de estar em contato com outros povos também, muitos povos, eles tiveram contatos com outros povos pagãos, povos que cultuavam outros deuses e tudo mais. E foi nesse contato, porque assim, ó, eu já tive a experiência de passar um ano morando em Guiné-Bissau, na África, e quando nós vamos a outra realidade, quando nós nos encontramos em outra cultura, nós precisamos primeiramente nos abrir a essa cultura, para que nós pudéssemos evangelizar, levar a palavra de Deus, apresentar Jesus àquele povo que ainda não conhece Jesus Cristo, que tem uma visão totalmente distorcida de um Deus negativo, de um Deus justiceiro, de um Deus que paga o mal pelo mal, enfim. Eles ainda não conhecem a imagem de Jesus Cristo, um Deus compassivo, amoroso, cheio de misericórdia. E para que nós pudéssemos, e para que nossa evangelização também fosse eficaz, nós precisamos, no primeiro momento, conhecer a realidade deles, nos adentrar na cultura deles, sem permitir que essa cultura retirasse aquilo que nós já trazíamos como nossa cultura aqui do Brasil. Mas essa questão de respeitar a cultura do outro é importantíssimo para a evangelização. Mas não foi bem o caso de Israel, o caso daquele povo que morava em Jerusalém. Eles, quando tiveram contato com os outros povos, com os povos que idolatravam outros deuses, eles começaram também, e prestem atenção, o povo de Israel era o povo eleito, o povo escolhido por Deus, o povo consagrado ao Senhor. E mesmo assim, eles como que anularam toda essa consagração e foram também idolatrar outros deuses. Viveram na questão de idolatria, caíram em outros pecados e tudo mais. E diante dessa realidade, Deus suscita, como ele sempre suscitava no Antigo Testamento, nós vemos, Deus suscita um grande homem de Deus. Deus suscita Ezequiel como profeta, aquele que foi escolhido, aquele que foi eleito, para levar ao povo também, para que deixasse o povo atento à destruição de Jerusalém. Obviamente que Deus não quer o nosso mal, Ele nos ama por inteiro e quer sempre o nosso bem. Mas em determinadas situações Ele precisa nos alertar e toma algumas, digamos assim, algumas medidas também para nos alertar. Foi quando então Deus suscita Ezequiel para profetizar a destruição de Jerusalém. E para isso também, para que o povo se precavesse e se colocasse em atenção. Então por isso eu convido você a abrir a tua palavra. Quem trouxe a palavra de Deus? O grupo de oração tem que trazer a palavra. Vai Ezequiel, abra lá em Ezequiel. Quem não tem a palavra, senta com o irmão que está do lado. Todo mundo vai ler. Amém? Ezequiel capítulo 12. Amém ou misericórdia? Ai, tem gente falando misericórdia ainda. Misericórdia, Senhor. Tem alguém pela misericórdia ainda? Não, né? Todo chachado. Então vamos lá. Do versículo 1 ao versículo 6. Você vai acompanhando, eu vou lendo e você vai acompanhando. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, habitas em meio de uma casta de recalcitrantes, de gente que tem olhos para ver e não vê nada, ouvidos para escutar e nada ouve. É uma raça
raça de recalcitrantes. Pois bem, filho do homem, prepara-te uma bagagem de imigrante e parte em pleno dia sob os seus olhos. Parte sob os olhos deles, do lugar onde habitas para outro local. Talvez reconheçam que são eles um bando de recalcitrantes. Prepararás os teus petrechos em pleno dia, sob os seus olhares, como um fardo de imigrante. E depois, à noite, sob os seus olhares, seguirás como um homem que parte para o exílio. Ante as vistas deles, farás um buraco no muro, pelo qual farás passar o teu fardo. À vista deles, o carregarás aos ombros e sairás, quando escurecer, a fronte velada, de modo que não vejas a pátria. Faço assim de ti um símbolo para a casa de Israel. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Então a palavra foi dirigida para Ezequiel. Prestem atenção. A palavra do Senhor foi dirigida neste tempo. Era Ezequiel quem estava falando. Filho do homem, Ezequiel, habitas em meio de uma raça de recalcitrantes, de gente que tem olhos para ver e não vê nada, ouvidos para escutar e nada ouve. É uma raça de recalcitrantes. O que significa a palavra recalcitrante? São as pessoas que são desobedientes, que são fechadas à graça de Deus, que são resistentes à palavra de Deus. Como eu lhes contava no início, quando nós entrávamos na história em si, eu dizia para vocês que Israel, o povo que morava em Jerusalém, era um povo escolhido, um povo consagrado, mas que tinha se deixado influenciar pela cultura de outros povos, os povos pagãos, e, no entanto, estavam idolatrando outros deuses, caindo em pecado, enfim, e tudo mais. Então Deus exorta a Ezequiel falando que eles eram um povo de recalcitrantes, um povo de desobedientes, um povo de resistentes à palavra de Deus. Nós, quando temos essa missão de evangelizar, nós vemos tantas situações de pessoas que ainda são resistentes à palavra de Deus. Parece que a gente tem aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então a gente tem que ir lançando a palavra de Deus, que um dia ela vai entrar, para a glória do Senhor. Mas tem muitas pessoas que ainda são resistentes à palavra de Deus, ainda são desobedientes ao mover de Deus. E às vezes até mesmo nos nossos grupos de oração, nas nossas igrejas, às vezes nós somos muito resistentes à palavra de Deus, porque Deus nos concede mover, mas nós queremos ir por outro lado, nós queremos seguir outro caminho, assim como foi Moisés. Moisés foi um homem suscitado por Deus para libertar Israel da escravidão do Egito, e Deus tinha dado uma direção a ele, Deus tinha dado uma ordem. Moisés foi por diversas vezes, embora ele tenha sido escolhido, foi por diversas vezes desobediente, não quis ouvir a palavra de Deus. No entanto, antes de Moisés morrer, Deus disse a ele: você não entrará na terra prometida. Por quê? Porque foi desobediente à moção de Deus, foi desobediente à palavra do Senhor, embora tenha sido também um grande libertador de Israel. Então nós, queridos, precisamos, por isso que a gente sempre inicia o grupo de oração clamando o Espírito Santo, porque nós precisamos, é o Espírito Santo que vai nos moldando para que nós estejamos atentos ao mover, ao querer e à palavra de Deus. Vamos lá. De gente que tem olhos para não ver e não vê. De gente que tem olhos para ver e não vê nada, ouvidos para escutar e nada ouve. Aquele povo estava vivendo uma idolatria. O que é idolatria? Esses dias não, ontem mesmo eu li um livro bem interessante, estava só olhando um livro e me chamou a atenção uma parte que dizia assim, que o casamento está dentro do plano de Deus, a relação conjugal do homem e da mulher está também dentro do plano de Deus. Alguns acham, né, que porque eu entrei na igreja eu não posso mais ter relação com meu esposo porque isso é pecado. Não, está dentro do plano de Deus, dentro do querer de Deus,
buscá-lo em primeiro lugar. A palavra de Deus nos é clara: buscai a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Então era um povo que, por causa dessa idolatria, porque buscava somente seus interesses pessoais, deixou de cultuar ao Deus verdadeiro, tinham olhos para ver e não viam, ouvidos para ouvir e não ouviam. Deus tinha concedido os dons necessários, mas eles não colocavam esses dons, eles não exerciam esses dons. Então eles tinham os olhos para ver, mas não enxergavam. Eles tinham os ouvidos para ouvir, mas não ouviam. Quantas vezes, e só deixa eu continuar aqui no versículo 4, 5 e 6, nos fala assim: prepararás os teus petrechos em pleno dia, sobre os seus olhares como fardo de emigrante, e depois à noite sobre os seus olhares seguirás como um homem que parte para o exílio. Ante a vista deles farás um buraco no muro pelo qual farás passar o teu fardo. À vista deles o carregarás aos ombros e sairás, quando escurecer a fronte velada, de modo que não vejas a pátria. Faço assim de ti um símbolo para a casa de Israel. Prepararás os teus petrechos e sairás como um emigrante. Prepararás a tua bolsa como um emigrante. Ezequiel estava então sendo conduzido por Deus para uma outra direção. Deus pediu que eles preparassem seus armamentos, suas munições e tudo mais. Mas o mais interessante desse versículo 4 é que fala assim: prepararás os teus petrechos em pleno dia sobre os seus olhares. Deus, quando Ele realiza uma obra, Ele realiza diante dos nossos olhares. Ele não é um Deus que age às escondidas. Quem age às escondidas é outro, né? Vocês sabem muito bem quem é. Às vezes, quando nós estamos para cometer algum pecado, pelas nossas fragilidades, enfim, tudo mais, dificilmente a gente comete um pecado às claras, né? Quando é às escondidas, pode ter certeza que a coisa não é boa. Por quê? Porque Deus age na claridade. Nós somos chamados filhos da luz, não filhos das trevas. Então somos chamados também, como Deus, a exercer as coisas na claridade. Mas o que eu quero tirar de ensinamento disso é que muitas vezes Deus realiza a obra diante dos nossos olhos. E porque nós estamos como aquele povo recalcitrante, estamos como aquele povo desobediente, temos os olhos, mas não queremos ver, temos ouvidos, mas não queremos ouvir. Então Deus está te dando mover, Deus está te dando uma direção, mas porque estamos ainda desobedientes, resistentes à palavra, não queremos ouvir. Às vezes você, mulher de Deus, está pedindo a graça a gente sabe que tem muitos jovens aqui, né? Muitos jovens também. Está pedindo a graça de um namoro em Deus, está pedindo, mas não olha ao seu redor, porque às vezes a pessoa está do seu lado. Só que, gente, Deus realiza a obra diante dos nossos olhos e nós estamos resistentes à sua palavra e não queremos ver. Somos como aqueles que têm ouvidos, mas não queremos ouvir. Às vezes você está pedindo a Deus um emprego novo, um emprego onde você não precise trabalhar no sábado, não precise trabalhar no domingo, para que você possa estar a serviço dele. E Deus está te dando uma direção, mas porque nós estamos resistentes à sua palavra, desobedientes, recalcitrantes, não conseguimos enxergar o caminho que ele está nos dando. Deus sempre age às claras. Deus sempre realiza a sua obra diante dos nossos olhos. Mas, queridos, o grande problema é que o inimigo de Deus quer nos tirar a nossa visão. Ele age, justamente porque ele age às escondidas, ele quer tirar a nossa visão. E quer nos fazer, existe até um ditado, que alguns utilizam até nas pregações, que Deus nos deu a graça de sermos como águias. A águia, quando alça o voo mais alto que ela pode, ela vê a visão como um todo. Ela está lá em cima e ela vê a visão como um todo. E Deus nos quer como águias. Mas muitos ainda insistem em viver como galinhas, ciscando e olhando simplesmente para o chão, ciscando somente do seu lado. E Deus, essa noite, quer
nessa noite, Deus quer nos fazer isso. Ele quer nos dar uma visão alargada. Não sei se vocês lembram daquela passagem da mulher encurvada. Lembram dessa passagem? Bem conhecida de cada um de nós. O maior problema daquela mulher encurvada não era nem um problema físico, embora nós possamos pensar que seja isso, nem um problema estético, porque obviamente a mulher encurvada ela fica talvez menos bela, né? Porque ela está toda encurvada. E não era nem um problema de saúde, já falei, né? Mas o maior problema daquela mulher encurvada que sofria já 18 anos com aquela doença é que ela simplesmente olhava para o chão. O maior problema na vida espiritual é esse, quando a gente só olha para o chão, não olha para os lados. Qualquer probleminha, por menor que seja, o diabo vem e faz um vendaval. E nós saímos e nós abrimos brechas para que ele faça, para que ele faça, para que ele faça. Por quê? Porque nós perdemos a nossa visão espiritual. Deus nessa noite quer nos dar uma visão nova, uma visão alargada. Amém? E esse era o grande propósito quando Deus suscitou Ezequiel para dizer que aquele povo era um povo assim de recalcitrantes, desobedientes, resistentes, que tinham ouvidos, mas não ouviam, tinham olhos e não enxergavam. E assim, Deus quer, nessa noite, transformar a nossa visão, nos dar uma visão alargada, nos transformar em homens e mulheres empreendedores na nossa vida espiritual. Não somente na nossa vida espiritual, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa profissão, em tudo aquilo em que nós fizermos. Porque a palavra de Deus, se nós tomarmos a posse da unção de Josué, quando Deus suscitou Josué, ele disse: todo lugar onde colocares os teus pés, prosperará. Todo lugar onde tu estiveres, eu te abençoarei. E se nós tomarmos posse dessa graça de Deus, se nós tomarmos posse dessa bênção que Deus deu a Josué, nós também, onde colocarmos a planta dos nossos pés, prosperará. Onde nós estivermos, Deus nos conduzirá e nos guiará segundo sua vontade. Amém? Amém. Então, se você acredita piamente nisso que eu falei, que Deus quer nos dar uma visão alargada, feche os seus olhos nesse momento. E vá apresentando a Deus nessa noite todas as portas que já foram fechadas para ti. Portas que foram fechadas na tua família, portas que foram fechadas no seu trabalho, portas que foram fechadas no seu casamento, portas que foram fechadas na sua profissão, nos seus estudos. Há um ditado que diz que não há porta que se feche onde Deus não tenha aberto 2 ou 3 janelas. Nosso Deus é um Deus, sim, um Deus de prosperidade. Não conforme a teologia da prosperidade que muitos pregam por aí, que se você estiver dentro da igreja, você ganhará carros, você ganhará isso, você ganhará aquilo, você ganhará aquilo. Não. Nós precisamos acreditar que Deus nos fará prosperar quando nós estivermos unidos à sua cruz e passarmos com Ele os nossos sofrimentos, entregarmos a Ele as nossas lutas, as nossas dificuldades, na certeza de que se hoje eu não estou vendo o caminho, se hoje eu não estou vendo a porta se abrir na minha vida, lá na frente eu irei ver, porque o meu Deus é fiel, o nosso Deus é fiel. Por isso eu convido você a tomar posse dessa graça nessa noite. Tome posse da bênção que Deus deu a Josué, aonde ele estivesse, onde a planta dos pés dele estivesse, aquele local seria próspero em Deus, porque quando nós estamos em Deus, nós somos prósperos, mas quando nós estivermos fora de Deus, nós simplesmente cairemos em nós mesmos e seremos totalmente vazios. Hoje eu lia uma frase que dizia assim: o vazio, quando nós estamos vazios, é quando nós temos tudo, quando nós temos todos os bens materiais, mas não temos Deus. Deus não quer simplesmente realizar as nossas necessidades.
necessidades e as nossas vontades. Mas Ele quer, nessa noite, preencher um vazio que ninguém mais pode preencher. Que homem nenhum, que mulher nenhuma podem preencher. Que é o vazio que nós sentimos quando nós estamos fora de Deus. E se nós estivermos nele, se nós estivermos imersos na sua graça, mergulhados na sua unção, nós seremos revestidos por essa graça de Josué. E nós podemos tomar posse nessa noite da bênção que Deus deu a Josué. E onde nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas lutas, nós seremos prósperos em Deus. Por isso, vá apresentando nesse momento, no silêncio do seu coração, vá apresentando as suas lutas, vá apresentando as suas dificuldades, vá apresentando todas as portas que se fecharam para você, todas as portas que aparentemente se fecharam, porque o nosso Deus continua fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. E quantas vezes essas portas se fecharam por escolhas erradas, por decisões mal tomadas. Mas nessa noite, Deus quer refazer a nossa visão. Ele quer nos fazer homens e mulheres empreendedores nele, com visão alargada, prósperos em Deus. Por isso nós vamos pedir a graça, que o Espírito Santo nos conduza. Eu não sei nem que música, que canção o ministério preparou, mas eu creio que eles foram também usados por Deus. E por isso, ao ouvir essa canção, com seus olhos fechados, mas com seu coração aberto ao Senhor, ouça aquilo que o Senhor tem a te falar nessa noite, através dessa canção. E que sejamos todos nós revestidos dessa graça que vem do alto, revestidos dessa unção que vem do alto, para que tenhamos nessa noite uma visão renovada, uma visão nova acerca das coisas